Desejo saudar a todos com a paz de Deus. É um prazer uma vez mais poder trazer alguma coisa da parte de Deus aqui neste espaço de 7 minutos. Gostava de partilhar convosco alguns pensamentos acerca de um versículo específico e também do seu contexto, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, em que Jesus diz: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." E a história, se lerem mais para trás, vão ver que alguns gregos procuraram Jesus, queriam ver Jesus. A palavra de Deus diz-nos que eles foram ter com Filipe e que o desejo deles era ver Jesus, queriam ver Jesus. Não conseguimos entender as razões objetivamente. A verdade é que Filipe, da mesma maneira que estes gregos quiseram ver Jesus, mas não foram ter com Jesus diretamente, foram ter antes com Filipe, também Filipe não os levou logo diretamente a Jesus, mas primeiro foi falar com André. Dá a ideia que eles teriam presente na sua memória ainda as palavras de Jesus de Mateus capítulo 10, quando Jesus os incumbiu da missão, dizendo-lhes que ainda não tinha chegado a hora dos gentios, dos samaritanos, e para eles se circunscreverem às ovelhas de Israel. Então, a verdade é que eles queriam ver Jesus. Filipe e André levam, depois de conversarem, acabam por ir ter com Jesus e dizer-lhe aquilo que se está a passar, que estão ali aqueles gregos para ver Jesus. E Jesus tem uma expressão extraordinária, não é? Falando acerca do grão de trigo, que se cair na terra, mas não morrer, fica só, mas quando o grão morre, então germina e dá vida e há fruto. E Jesus está a falar acerca da sua própria morte, como nós já iremos aplicar, mas também Jesus aplica isto à nossa vida, à vida daqueles que foram para o ver, dizendo que eles deviam estar dispostos a morrer. E eu gostava de, neste tempo, poder dizer alguma coisa acerca disto a vocês. Os gregos queriam ver Jesus e Jesus disse-lhes especificamente: vocês têm que morrer. E este é o desafio para a nossa vida. Claro que Jesus não está a falar de morrer fisicamente, mas está a falar de morrermos no sentido do nosso eu, do nosso ego. Significa que se nós queremos ver Jesus, nós temos que estar dispostos a abdicar do nosso ego, da nossa vontade, e a sujeitarmos, a submetermos a Ele. E isto é assustador. É por isso é que ainda que Jesus pagou o preço que tinha que ser pago, e ainda que o texto que usámos para meditar, em que Jesus diz: quando eu for levantado da terra, referindo-se à morte com que havia de morrer, a morte de cruz, todos atrairei a mim. A verdade é que é muito difícil as pessoas entregarem a sua vida a Jesus, ainda que foi Jesus que pagou o preço, ainda que Jesus morreu, ainda que Jesus fez tudo aquilo que tinha que ser feito. A verdade é que as pessoas continuam a ter dificuldades em fazê-lo. E porquê? Porque ainda que Jesus fez tudo e que pareça que é só aceitar, não é tão simples assim. É preciso nós abdicarmos da nossa vontade, do nosso eu, e é preciso sujeitarmos-nos a Ele. E por isso é que é tão complicado. Jesus está-lhes a dizer: se vocês querem ver-me, vocês têm que morrer. O apóstolo Paulo tinha a consciência disto, e algumas vezes ele aborda esta questão nos seus escritos. E um dos textos que marca muito a nossa vida é quando Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Significando que é como se Paulo deixou de viver, deixou de estar focado nele mesmo, nos seus próprios interesses, na sua vontade, e passou a estar focado em Jesus Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, noutra ocasião, diz que para mim o morrer é Cristo, e o viver é Cristo, e o morrer é ganho. A morte na Bíblia é interpretada muitas vezes de forma positiva. Porquê? Porque significa que iremos para perto de Deus.
é apenas uma passagem. Mas aqui Jesus está-nos a ensinar que nós precisamos de nos sujeitarmos a Ele e precisamos de negar o nosso eu, de negar a nossa vontade, de negar o nosso querer. Então, para Jesus era muito importante fazer os gregos entenderem, e talvez por isso houve este processo, entendem? Talvez por isso para os outros, para os gregos, para os gentios, não é? Digamos assim, o processo de revelação de Cristo foi mais gradual. Os judeus estavam preparados, não é, pelo histórico, para ouvir outras coisas que os gentios não estavam. Que nós não estávamos preparados. Algumas coisas nós só hoje é que começamos a entender melhor. Então Jesus está-nos a desafiar a morrermos para nós mesmos, a deixarmos de lado a nossa vontade, o nosso querer, a nossa carne e a sujeitarmos a Ele. Então ele aponta para a sua própria morte neste texto também, dizendo, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus, ele pagou o preço que tinha que ser pago há 2000 anos atrás, ele morreu. Porque ele morreu, nós podemos ter vida, como ele próprio mencionou acerca do grão de trigo, nós podemos ter vida por causa da morte de Jesus, que trouxe vida até a nós, mas para isso nós precisamos estar dispostos a morrer. Tu precisas estar disposto a morrer. Tu precisas estar disposto a deixar de lado a tua vontade, o teu querer e a sujeitar-te a Deus. E ainda que isto é duro e é difícil e custa, a verdade é que depois, quando o fazemos e quando ultrapassamos essa barreira, aquilo que Deus tem para nós é tão maior. Ele conhece-nos, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que precisamos. Sujeita-te a Deus, morre para ti mesmo, olha para Jesus, olha para a cruz, dobra-te diante da cruz. Jesus tem um plano para a tua vida, Jesus pode revolucionar a tua vida completamente da mesma maneira que tem revolucionado a nossa. Que Deus possa abençoar-vos e que nós possamos ser atraídos a Ele e em nome de Jesus possamos pôr de lado o nosso ego. Este é o meu desejo para vos, que Deus vos possa abençoar e o resto de uma boa semana para todos.